Com vocês agora o nosso musical teatral, Ele Vive! Aplauda o Senhor! Minhas lamparinas estão acesas
Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. O meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Oh, nós estamos te esperando.
você declara: eu já coloquei as minhas. Ele está te esperando essa noite. Estou só te esperando, estou só te esperando. Vem, vamos dançar no Maranata, Maranata. No 15º reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz te clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor e façam veredas retas para ele. Naqueles dias surgiu João Batista. Aquele que batizava estava pregando no deserto da Judéia e ele dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. João Batista, as palavras das boas novas tocaram meu coração profundamente. Eu confesso e me arrependo dos meus pecados e quero ser batizada aqui no Rio Jordão. E assim, as pessoas que ouviram a mensagem confessavam seus pecados e eram batizados por João Batista no Rio Jordão. Nesse momento, João observava que próximo ao local onde batizava, no Rio Jordão, os fariseus e saduceus vinham em sua direção, não por arrependimento, mas para saber que autoridade ele tinha para pregar arrependimento dos pecados. Que autoridade esse João tem para ficar pregando arrependimento de pecados? Vamos ver de perto, quero ver se isso é verdade mesmo. Você é o Cristo? Não sou o Cristo. Então quem é você? É Elias? É o profeta? Eu não sou. Quem é você afinal? Precisamos de uma resposta para levar para quem nos enviou. Eu sou a voz que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Eu estou fazendo exatamente o que Isaías anunciou. Se você não é Cristo, nem Elias, nem profeta, está batizando por quê, João? Raça de víboras! Quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem fruto que mostre arrependimento. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Jesus saiu da Galileia ao Jordão para ser batizado por João Batista. No dia seguinte, do outro lado onde João estava com os discípulos batizando, ele vê Jesus vindo em sua direção e exclama: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim, é o homem de quem falei que viria depois de mim, e de fato ele é superior a mim. Minha missão era deixar Israel preparado para reconhecer o homem que veio nos mostrar Deus. E os 2 discípulos de João, sendo um deles André, ouviu isso e passaram a seguir Jesus. E Jesus conversa com João, dizendo: João, eu quero ser batizado nas águas por você. Eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Não sou merecedor nem de desatar as suas sandálias. Deixa assim acontecer, mesmo sem você entender. São os planos do meu Pai para a justiça se cumprir. Sendo assim, eu irei batizá-lo.
Assim que Jesus foi batizado e saiu das águas, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz disse: Esse é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Em direção ao rio, cumprindo sua missão, da Galileia veio em minha direção. Como posso eu, um mero pecador, batizar nas águas o meu Senhor? Eu não sou merecedor de com minhas mãos te mergulhar, se digno eu não sou de suas sandálias desatar. Deixa assim acontecer, mesmo sem você entender. São os planos do meu Pai pra justiça se cumprir. Isso é aqui, o Pai quem me enviou. O céu se abriu e a terra se curvou, nas águas levantou o Filho de Deus. O céu se abriu, Então, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, onde após 40 dias teve fome, foi tentado pelo diabo, mas venceu através da palavra de Deus. Após isso, aos discípulos onde foram sendo acrescentados conforme Jesus os chamava. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia. Ao chegar, encontrou Filipe, que era de Betsaida. Venha, siga-me. Filipe foi com ele. Mais adiante, encontrou Natanael e disse: Encontramos aquele a respeito de quem Moisés escreveu na lei, aquele anunciado pelos profetas. É Jesus, filho de José. Ele veio de Nazaré. Nazaré? Você está brincando? Venha, veja você mesmo. Quando Jesus viu Natanael se aproximar, disse: Aí está um autêntico israelita, em quem não há falsidade. De onde você tirou essa ideia? Você nem me conhece? Um dia bem antes de Felipe ir chamá-lo, vi você debaixo da figueira. Rabi, o Senhor é filho de Deus, o rei de Israel. Você acreditou porque eu disse que vi debaixo da figueira? Você ainda não viu nada. Antes que a história se acabe, você verá o céu aberto e os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Às vésperas da festa da Páscoa, Jesus sabia que havia chegado a hora de deixar esse mundo e ir para o Pai. O amor que dedicou aos seus queridos companheiros permaneceu até o fim. À hora da ceia, o diabo havia dominado Judas, filho de Simão, tendo tudo preparado para a traição. Jesus sabia que estava no comando, porque o Pai havia determinado assim. Ele tinha vindo de Deus e estava no caminho de volta para Deus. Quando chegou a hora, ele se assentou com os discípulos e declarou: Vocês não fazem ideia de quanto eu desejei comer esta ceia com vocês, antes de começar o grande sofrimento da minha missão. Será a última ceia até que todos comamos outra vez no reino de Deus. Tomando o cálice, ele o abençoou e disse: Tomem, distribuam entre vocês, não beberei vinho outra vez, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, ele o abençoou, partiu e deu a eles, dizendo: Isto é meu corpo, dado por vocês. Comam-no em memória de mim.
Ele fez o mesmo com o cálice após a ceia, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. Antes que essa noite termine, vocês irão se dispersar, devido ao que vai me acontecer. Isso é para se cumprir o texto das Escrituras, que diz: Vou ferir o pastor, e as ovelhas ficarão desorientadas. Ainda que todo mundo fuja, eu nunca fugirei. Não tenha tanta certeza. Ainda esta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Ainda que eu tenha que morrer contigo, eu nunca te negarei. Eles foram para um jardim chamado Getsêmani. Jesus disse aos discípulos: Fiquem aqui enquanto vou orar mais adiante. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, ele mergulhou numa tristeza agonizante e declarou: A tristeza que sinto é uma tristeza de morte. Fique aqui e vigie comigo. Meu Pai, se há algum meio, livra-me, afaste esse cálice de mim. Mas, por favor, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Quando voltou aos discípulos, encontrou os 3 dormindo e disse: Vocês não podem aguentar nem por 1 hora. Fique atento, ore sempre, para que não caiam em tentação. Deixou-os a 2ª vez e de novo orou: Pai, se não há outro jeito a não ser beber este cálice até o fim, estou pronto, seja feita a tua vontade. Quando regressou, encontrou de novo os discípulos dormindo. Eles simplesmente não conseguiam manter os olhos abertos. Desta vez, deixou-os dormindo pela 3ª vez e foi orar, repetindo as mesmas palavras, e ao voltar junto deles, disse: Vocês vão dormir a noite toda? Minha hora chegou. O Filho do Homem está prestes a ser traído e entregue nas mãos dos pecadores. Levante-se, o traidor chegou. E Judas, do grupo dos 12, apareceu, acompanhado por um bando de maus elementos enviados pelos principais sacerdotes e demais líderes. Eles traziam espadas e paus. O traidor havia combinado o sinal com eles. Aquele a quem eu beijar é o procurado. Prendam-no. Rabi, como vai? Amigo, para que o fingimento? Nesse momento, o prenderam com muita brutalidade. E Pedro desembainhou a espada e atacou o soldado e cortou a orelha. Não! Põe a espada de volta na bainha. Não entende que eu poderia clamar ao meu Pai e dos exércitos de anjos, se quisesse? Porém, tem que ser assim, para se cumprir as Escrituras. Jesus foi posto diante do governador Pilatos, que o questionava. Você é o rei dos judeus? Se você diz... Você não sabe? Há uma grande lista de acusações contra você. Você tem algo para falar em sua defesa? Jesus continuou em silêncio. Segundo um velho costume, durante a Páscoa, o governador libertava um único prisioneiro, escolhido pelo povo. Na ocasião, o infame Barrabás estava na prisão. Dirigindo-se ao povo, Pilatos perguntou: Então, qual dos 2 vocês querem que eu liberte? Barrabás ou Jesus? Solta Jesus! Então, o que eu faço com Jesus
o chamado Cristo. Mas por qual crime? Então Pilatos libertou Barrabás e ordenou que Jesus fosse chicoteado. Depois o entregou para a crucificação. Os soldados designados pelo governador levaram Jesus ao pátio e reuniram toda a tropa para se divertirem às custas dele. Fizeram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele e muitas zombarias, e em seguida o levaram para crucificá-lo. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não ele não reclamou, ele só perguntou. E assim o pregaram na cruz, ficaram esperando a sua morte. Os que passavam caçoavam, sacudindo a cabeça e ironizando. Então, no meio-dia, às 3 da tarde, toda a terra ficou escuridão. Cerca de 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Mais tarde, o homem rico, José de Arimateia, discípulo de Jesus, pediu o corpo de Pilatos e o governador atendeu ao seu pedido. Os principais sacerdotes e fariseus, lembrando suas palavras que ressuscitaria ao 3º dia, avisou a Pilatos que colocassem guardas para vigiar o túmulo. Depois do sábado,
Tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E um grande terremoto veio, pois o anjo do Senhor desceu aos céus, removeram a pedra do sepulcro, e os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo do Senhor disse para as mulheres: Não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus. Ele não está aqui. Como tinha dito, está indo em direção a Galiléia, e vocês o verão. Avisem para os discípulos que ele ressuscitou dentre os mortos. As mulheres saíram depressa do sepulcro, trêmulas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. E de repente Jesus as encontrou no meio do caminho e disse: Salve, não tenha medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirija para a Galiléia. Lá eles me verão. Estou voltando para o meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus, o Deus de vocês. Eu vi o Senhor, ele ressuscitou e está indo para a Galiléia. Ao cair da tarde, estando os discípulos reunidos, Jesus apareceu no meio deles. Paz seja com vocês. Amigos, aguarde aqui, e eu pedirei ao meu Pai, o Consolador, para estar com vocês para sempre, e o Espírito da verdade que o mundo não conhece. Depois de ter-lhes falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda a parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que acompanhavam. O reino dos céus, pois será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo, quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, a sentar-se em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. O rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, bendito do meu Pai, receba como herança o reino que lhe foi preparado, desde a criação do mundo. Pois quando tive fome, vocês me alimentaram. Estive com sede, vocês me deram de beber. Estava sem teto, vocês me deram um quarto. Estava com frio e vocês deram agasalho. Estava doente e vocês me visitaram. Eu estava preso e vocês vieram me ver. Então as ovelhas vão dizer: Mestre, do que está falando? Quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, sedento e te demos de beber? E quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Afirma essa verdade. Toda vez que vocês fizeram essas coisas, alguns dos meus pequeninos estavam ajudando a mim. Depois ele se voltará para os bodes à esquerda e dirá: Saiam de perto de mim, porque quando eu estava com fome, vocês não me deram de comer. Estava com sede, vocês não me deram de beber. Estava sem casa e vocês não me deram uma cama. Eu estava com frio e vocês não me agasalharam. Eu estava doente e preso e vocês nunca me visitaram. Os bodes então dirão: Mestre, do que está falando? Quando foi que te vimos com fome, com sede, sem teto, com frio, doente ou na cadeia e não te ajudamos? Afirma essa verdade. Toda vez que vocês não fizeram essas coisas, algum dos meus pequenos não estava ajudando a mim.
isso já aconteceu. Nós não estávamos lá porque não era a nossa geração. Mas e a gente viu Jesus aqui na cruz, ele estava chorando. E eu disse até para a Rosa, eu disse, Jesus está chorando. Porque grande é a emoção, amados. Parecia que era hoje que Jesus estava ressuscitando aqui, aos nossos olhos. A intensidade. No ensaio parece assim que é tudo uma correria, mas na hora a gente se concentra. E aí a presença de Deus estava aqui nesse lugar. Eu sei que você sentiu também. E o pessoal que estava aqui, até Pilatos, estava aqui, estava chorando. Jesus está nesse lugar. Você pode sentir, você pode adorar aí mesmo que a gente não está cantando. Você pode glorificar o seu nome. Você pode dizer obrigado, Senhor. Você pode dizer obrigado, Senhor. Tu morreu por mim, tu ressuscitou por mim, Senhor. Me deste vida, eu não merecia, mas eu precisava. Yahvé, Rafa, Elohim, Jireh, são os nomes todo-poderosos do Senhor.